Bora usar esse espaço aqui para falar rapidamente de liderança. Muito bem. O verdadeiro líder é aquele que ouve e não apenas escuta. Porque escutar, todo mundo escuta, mas ouvir é diferente de escutar. O verdadeiro líder é aquele que aceita sugestões, opiniões, mudanças. É aquele que está aberto para mudar, para transformar. Agora, o ditador é aquele que acha que tudo que ele pensa e faz está correto, que não aceita mudança, que não aceita opiniões. Este é o ditador. Então, há uma grande diferença entre escutar e ouvir. E você, que tipo de líder você é? Quai, seu app de vídeos curtos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Diário de Bordo. Eu sou Eduardo Rogério e quero falar contigo mais uma vez após esta bela introdução com este vídeo que vocês assistiram sobre liderança. Exatamente, sobre liderança. O verdadeiro líder é aquele que ouve, é aquele que ouve e não apenas escuta. Porque escutar é fácil. Agora, o difícil é ouvir, ter a paciência de parar para ouvir, de parar para ouvir aquilo que realmente interessa não só para você que é líder, mas também para os seus liderados. Portanto, não sai daí. Depois da vinheta, eu quero conversar com você mais um pouco sobre liderança. Pois bem, então vamos aí falar mais um pouco sobre liderança. Temos alguns exemplos na nossa Bíblia, como, por exemplo, Moisés, né? E foi um líder, todos nós sabemos, um grande líder, enfrentou grandes dificuldades para atender, para cumprir ao chamado de Deus. E aí então eu quero falar para você sobre o conselho de Jetro, o conselho de Jetro para Moisés. Mas vamos aqui saber de líderes. Os líderes são pessoas comuns que, em dado momento das suas vidas, se viram em circunstâncias extraordinárias, as quais tiveram que enfrentar, muitas vezes em momentos como esses, o espírito de liderança vem à tona e o potencial escondido se revela, aflora. Uma vez assumindo sua condição de líder, a pessoa passa a inspirar confiança e entusiasmo em outras pessoas ou nos seus liderados. Jane Smith expõe assim a sua visão acerca de líderes que delegam poder. Os líderes eficazes são capazes de delegar poder às pessoas, porque são confiantes, autodisciplinados e altamente motivados. Os bons líderes sabem que não podem carregar nos próprios ombros o empreendimento inteiro, ou o chamado inteiro. Moisés, um grande personagem bíblico, também não liderou sozinho. Ele precisou do auxílio de parceiros ministeriais nas coisas extraordinárias que realizou. Recebeu ajuda de Arão e Miriam. Enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Está escrito lá em Miqueias, no capítulo 6, no versículo de número 4. E mais à frente, Moisés tentou, sim, sozinho,
a responsabilidade de aconselhar, direcionar e encarregar-se das tarefas concernentes ao governo de quase 1 milhão de pessoas. Porém, e graças a Deus, ao receber a visita de Jetro, seu sogro, tomou sábios conselhos com relação a designar tarefas e delegar poder. Exatamente porque muitos líderes têm a insegurança, têm o medo de delegar poder. Porque delegar tarefas é fácil. Você faz isso, você faz aquilo outro. Mas delegar poder, repartir o poder é difícil. Muitas pessoas ficam amedrontadas, muitas pessoas são inseguras quanto a isso. Sabe por quê? Você é inteligente e é fácil entender isso. Muitas pessoas, devido às suas inseguranças, não delegam poder por puro medo. Exatamente. A insegurança gera o medo. Ou seja, o inimigo também atua nesse departamento aí, nessa fraqueza, porque o inimigo atua principalmente nas nossas fraquezas. Porque nós confessamos as nossas fraquezas todos os dias para o inimigo. Então, aquele que tem medo de delegar poder, o inimigo então sopra ali no ouvido dele. Olha, fulano ou fulana vai fazer melhor do que você. Fulana vai te superar e o povo vai ficar do lado dele e vai esquecer de você e você vai ficar em segundo plano. Isso geralmente ocorre nas pessoas inseguras. Então elas não delegam poder por puro medo. Mas aqui neste caso, graças a Deus, como eu já disse, ao receber a visita de Jetro, seu sogro de Moisés, tomou sábios conselhos com relação a designar tarefas e delegar poder. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo de número 5, de número 15. Então o seu sogro lembrou de que precisava delegar. Caso contrário, a obra seria pesada demais para ele. Você já pensou? Moisés havia dias que ficava desde a manhã até a tarde, sentado, o povo em pé, para que ele consultasse a Deus, porque o povo ali confessava os erros ou eram trazidos, né, por aquelas pessoas que andavam ali no meio da tribo, para que Moisés resolvesse, às vezes, uma questão familiar, uma desavença, enfim. E aí Moisés tudo consultava Deus e então era um processo muito demorado e às vezes chegava tarde, Moisés estava desgastado, Moisés estava cansado e de repente não dava tempo de atender todo mundo. Então era uma luta constante. Todos os dias Moisés tinha esse trabalho, porque na verdade esse trabalho não rendia, né? E aí o sogro chega e diz para ele: olha, não é bom isso que você está fazendo, né? Porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não pode fazer isso aí. Está lá no versículo de número 17. Então, Jetro, sogro de Moisés, o aconselhou a estabelecer líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. O conselho de Jetro foi dado a Moisés cerca de 3.500 anos atrás,
apesar de tão antigo, continua tão atual, não é verdade? Ele recomenda que os dirigentes se concentrem, ou que o dirigente se concentre nas questões mais importantes. Ou seja, Moisés, você vai resolver aquilo que for mais difícil. E assim sucessivamente. Delegue os assuntos secundários ou questões menos importantes para os seus auxiliares. E seja todo um negócio grave, tragam a ti. Mas tudo aquilo que for pequeno, de menos importância, eles mesmos resolvam. Assim, você mesmo vai ficar mais aliviado, vai ter menos carga sobre você e eles vão, na verdade, repartir este fardo contigo. Observe que conselho maravilhoso que Jetro deu a Moisés: delegar tarefas para repartir a carga da liderança. Moisés recebeu a visão de Deus, mas precisou entender a necessidade de delegar. E delegar não significa apenas passar tarefas para os outros. Alguns líderes delegam apenas porque querem passar o abacaxi para frente, se é que você me entende. Querem meio que se livrar do problema. E aí delegam. Fulano, resolve isso aqui para mim? Muitas vezes ele não conseguiu resolver e ele então passa para frente para que outras pessoas resolvam. Mas o correto, certo, é sempre delegar, repartir, confiar naquilo que você tem nas suas mãos e principalmente confiar no chamado de Deus para a sua vida. Porque se você foi chamado por Deus, se você foi escolhido por Deus, por que temer de alguém tomar o seu lugar? Você não tem um chamado? Você não está exercendo esse chamado? Apenas o fardo está pesado demais. Apenas, de repente, assim como Moisés, você não tem conseguido dar conta da demanda que tem sido muito grande. Como, por exemplo, eu vejo líderes que ele tem que resolver o problema da cadeira, ele tem que resolver o problema da limpeza, né? da congregação, enfim. Ele tem que resolver o problema lá do contador, ele tem que resolver o problema do galão de água que acabou, ele tem que resolver o problema da roupa das irmãs para a festividade, ele tem que resolver o problema da pintura, ele tem que resolver tudo. Então, líder, comece a delegar, comece a criar departamentos, comece a repartir este fardo. Porque aí, de repente, você vai ser não apenas melhor conselheiro, não apenas uma pessoa mais atenciosa, mas também você vai se dedicar principalmente ao seu chamado. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, meu irmão, você principalmente que é líder, você sabe que muitas coisas nós fazemos por necessidade. Como, por exemplo, eu citei aqui, o irmão, a gente tem que pintar a igreja. Aí o irmão vem perguntar, que tinta eu compro? Não sei. Eu não sei, eu não entendo de tinta. Que lixa eu compro para lixar as grades em volta da igreja ou da frente da igreja? Eu não sei, eu não mexo com isso, eu não tenho conhecimento e não é feio a gente dizer que não tem conhecimento. Mas se eu tiver responsável por esse departamento, alguém que lida com obras, alguém acostumado naquilo, ele vai resolver facilmente, ele nem vai precisar de mim, ele vai dizer, olha pastor, vou fazer isso, comprar aquilo para pintar, para lixar, enfim, para deixar a entrada da igreja, a frente da igreja mais bonita, né? E até por uma questão de conservação.
Porque nem sempre aquilo que nós fazemos é para boniteza, digamos assim, mas para conservação. E você, de repente, você foi chamado para aconselhar. Você foi chamado para liderar. E aí você vai exercer a sua liderança com mais tempo, com mais dedicação, com mais atenção, né? Tem pastor, tem líderes que ele é excelente no sermão, mas ele não sabe visitar, ele não gosta, ele não tem o dom de visitar o irmão, de aconselhar. Delegue. Fique com aquilo que você gosta de fazer. Fique com aquilo que você domina, que você sabe que aquilo ali você faz naturalmente. E aí você vai ser um excelente líder. Ninguém vai tomar o seu lugar. O chamado é seu. Como eu já disse, você tem um chamado. Confie no seu chamado. Delegue poder. Monte um grupo de visitas. Olha, tem um irmão que gosta de orar, tem um irmão que gosta de ir visitar, tem um irmão que gosta de ir nos hospitais, e assim por diante. E aí, de repente, você vai ver que vai sobrar tempo, né, para você se aprimorar naquilo que você faz, vai sobrar mais tempo para a sua família, para você, e aí a igreja vai ser verdadeiramente um lugar de prazer, vai ser realmente um lugar onde tudo caminha adequadamente, onde tudo caminha sem peso, sem estresse, sem roubar tempo, mas ganhando tempo, porque cada departamento vai cumprir a sua função. Cada delegado vai dar contas daquilo que você delegou a você. E você vai ser muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais contente. Por isso que eu continuo dizendo para você, o verdadeiro líder não é aquele que apenas escuta, mas é aquele que ouve. Como Moisés ouviu o conselho de seu sogro. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, delegue, reparta este fardo. E aí você vai ver como tudo vai ficar muito mais leve e muito mais ajeitado, é claro. Que Deus te abençoe, que você seja um ótimo líder. E até a próxima, se Deus assim quiser e permitir. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com mais pessoas.